Show de bola, a gente está começando mais um conteúdo de jornalismo esportivo. A gente está aqui no CT do Palmeiras, sala de imprensa. Eu estou aqui com a Bibiana Bolson, minha colega, repórter, e o Gustavo, tudo bem, Gu? Gustavo do quê? Meu xará, Iglesias. Gustavo Iglesias, olha, nome de cantor espanhol. Forte. O que é isso? Nome forte. E o que estava acontecendo aqui? A Bibiana dispensa apresentações, repórter há muito tempo, experiente. Estava aqui orientando o Gustavo, que é estagiário da ESPN, correto? Correto. E o Gustavo está fazendo uns testes aqui de boletim, fazendo uns testes de passagem, então se soltar na frente da câmera. Quando eu falo para vocês que a prática é fundamental, eu não brinco em serviço. E a Bibiana estava passando uns toques para ele aqui. O que você estava passando, Bibiana, para o Gustavo, para ele se soltar mais na frente da câmera? Como é que foi esse primeiro dia dele? Bom, primeiro, oi para quem está nos acompanhando. Eu acho que é muito importante a gente preservar a naturalidade, assim. É algo que eu sempre falo para quando me perguntam assim, como é que eu faço para me tornar um repórter? O que é importante? Eu acho que a naturalidade, ela facilita o teu caminho de formação como repórter. E era isso que eu dizia para ele. Porque muitas vezes, no começo de carreira, a gente tenta decorar o texto. E é a pior escolha, porque acontece também pelo nervosismo que durante a entrada ao vivo você esqueça alguma coisa. E aí, quando você se perde na primeira frase, com certeza a segunda você vai se perder, você vai quebrar toda uma linha de raciocínio. Então, com o tempo, eu fui entendendo que mais do que decorar um texto, o importante era estabelecer essa linha através de tópicos. Então, a primeira coisa que eu falei foi isso. Bom, anota os destaques, coloca lá no papel quais são os destaques, tenha a tua linha em mão, para falar num ao vivo ou depois num boletim, construa então a partir desses tópicos os assuntos que você vai desenvolver, porque você acompanhou o treino, então o conhecimento você tem, você sabe o que aconteceu ali e isso vai te refrescar a memória em caso de ansiedade, de nervosismo ali do ao vivo. E a segunda coisa que faz parte também da naturalidade que vem desses tópicos é tornar isso uma conversa, uma proximidade. Porque causa muita estranheza pra gente, enquanto telespectador, quando você vê um repórter e o treino foi assim. Sempre com a mesma entonação, exatamente. Sempre com a mesma carinha. Exatamente. E era isso que você estava falando, né, Gustavo? Qual foi a sua principal dificuldade, Gustavo? Eu acho que é essa questão da naturalidade, porque eu estava querendo decorar muito o texto e ter certeza de que eu estava falando aquilo da melhor forma possível. Mas que aí eu ia ser um robozão, ia estar engessado e tudo mais, e que a Bibiana estava falando, de ser natural e transparecer natural. Acho que o conhecimento, vivi o treino aqui, então eu sei. Agora, é muito difícil gravar. Gravei muitas vezes para ficar mais ou menos. Não é fácil, né? Requer técnica, requer prática, enfim. E essa questão da naturalidade, muita gente me pergunta assim, mas como é que eu faço, né, para ficar natural? Como é que eu falo com naturalidade? Eu falo, cara, como é que você fala comigo? Como é que você fala com as pessoas na rua? Como é que você conversa? Essa naturalidade, essa conversa que tem que levar também para a TV. No começo, essa dificuldade, levar a naturalidade dessa conversa aqui que a gente está tendo para frente da câmera com o microfone. E tem outra coisa assim que eu acho também, a gente cresce durante muito tempo, iniciou a carreira com algumas referências e querendo copiar aquele estilo, copiar a entonação, copiar a forma que a pessoa fala. E não é dessa forma que você vai se encontrar e que você vai construir a sua personalidade. Óbvio, as referências são importantes para que você entenda como a coisa funciona, né? Como a máquina gira ali. Mas imitar a voz, mudar a sua entonação, torna artificial e você não constrói essa sua personalidade diária, assim. Então eu escuto muito isso, assim, você errou, engraçado, o vídeo viralizou. Legal, todos nós. Às vezes a gente tá conversando, a gente gagueja, erra uma palavra, fala de um jeito e conserta depois. E eu acho que essa é a principal característica, assim, a gente quebrar essa história de que o repórter primeiro não pode errar, que a palavra tem que ser exatamente aquela palavra. Às vezes você não é tão claro na frase, na sequência você tenta ser mais claro. Então eu acho que esse é o primeiro desafio, assim, não seguir esse padrão da decoreba e da entonação. E tem uma coisa que eu demorei também para pegar, depois de muitos anos eu percebi isso. Quando você vai fazer uma entrada ao vivo, um boletim, não basta você soltar informações de forma desconecta. Vamos dar um exemplo do que a gente fez aqui hoje no Palmeiras. Tinha informação do Davidson, do Matheus Fernandes que podem sair, o Palmeiras vai começar uma pré-temporada na Flórida, enquanto a gente está gravando isso aqui, é isso que está acontecendo. Então não adianta chegar para um vivo e começar assim, Palmeiras vai viajar no sábado, o Davidson vai ser negociado, a pré-temporada o Luxemburgo falou que vai ser usado na Florida Cup como preparação física, o Matheus Fernandes também vai sair.
fica uma desconstrução na cabeça de quem está recebendo a notícia muito grande, o cara não consegue prestar exatamente atenção naquilo que você quer dizer. Se você consegue montar uma linha de raciocínio lógica, quer dizer, o Palmeiras está treinando aqui, no dia 11 vai viajar, vai participar da Florida Cup, vai usar como pré-temporada, quer enxugar o elenco, o Davidson pode ser negociado, o Matheus Fernandes também. Fica mais clara na cabeça de quem tá recebendo aquela informação. Eu acho que o principal, e até passando para o Gustavo, depois pode até falar, e você já colocar isso em mente, Gustavo, eu sempre falo o seguinte: a gente nada mais é que uma ponte entre a informação e quem está recebendo. O que a gente precisa é que essa ponte flua. Se a gente começar a colocar obstáculos, palavras difíceis, texto desconstruído, fica cada vez mais difícil aquela informação chegar e ser melhor compreendida pelas pessoas. Concordo plenamente. Eu acho que essa é a importância que vocês deram um conselho do caderninho, da colinha, que é justamente para pode colar, né? Pode. E fica bom colar para você organizar a linha de raciocínio e contar uma história contínua, né? Que não seja jogado, que nem vocês falaram na salada mista. Até porque, por exemplo, numa coletiva de imprensa, às vezes são 10, 8, 9 perguntas, e cada repórter vai fazer uma pergunta que não tem relação com a anterior, muitas vezes não tem nada a ver. Então, assim, com certeza, numa coletiva de imprensa, às vezes 10 temas serão tratados. Então, você realmente tem que escolher o que é mais relevante daquilo, o que realmente não vai, de repente, se você vai gravar no começo da manhã e esse boletim você vai rodar no final do dia, escolher informações também que não vão se transformar ali, pelo menos assim. Vou dar um exemplo prático do que eu tô querendo dizer. Eu fui fazer essa semana o treino do Corinthians. Durante o treinamento, o Cássio machucou o dedão. A informação que a gente tinha é que ele tinha machucado a mão ali. Aí me falaram, coloca no seu boletim isso. Eu falei, eu não vou colocar. Por quê? Porque daqui 1 hora ele vai passar pela análise do médico do Corinthians. Talvez daqui 2, 3 horas ele passe por um exame. Eu não tenho ainda informação. Se foi só um machucado, se foi uma luxação. Eu não sei exatamente. Então eu não posso colocar isso no meu boletim, porque vai ter que ser derrubado. Então, assim, eu tenho o registro da imagem, eu tenho a informação, e quando eu tiver a informação atualizada, na redação, eles usam a imagem e falam a informação mais atual. Então, esse é um cuidado também na hora de escolher qual é o conteúdo que você vai usar num boletim. Perfeito. De pegar informações que façam sentido ao longo do dia, que não fiquem velhas, óbvio, que a informação está sempre se transformando, e que sejam relevantes também. Então, isso também é da sensibilidade do repórter, e com o tempo a gente vai entendendo o que vale, o que pode cair, o que pode ser derrubado aí no caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo. Você gravou, como você falou, você gravou vários para você conseguir acertar um. Acertar? Tudo bem, mas o último não foi o melhor de todos? Foi. Por isso que você parou ali, quer dizer, vou parar no que está melhor, né? Isso acontece também, e uma coisa que a gente faz muito, Viviana, você deve fazer, eu faço, eu vejo muita gente fazendo, antes de fazer uma entrada ao vivo, antes de gravar um boletim, a gente vai para um canto normalmente e repassa aquele texto várias vezes, não decorando como a Bibiana falou, porque eu também sou absolutamente contra decorar, mas mais para a gente entender aquele texto da melhor maneira possível para a gente. Porque a partir do momento que você entende as informações que você quer passar, fica muito melhor você passar aquela informação adiante. Eu uso mais ou menos a analogia de contar uma história. Quando você vai contar uma história pela primeira vez, você conta a história e tal, de repente você esqueceu algum detalhe. Na segunda vez, você já começa a dar uma dramaticidade um pouco mais para a história, ou levar ela para um pouco mais do humor, se ela for engraçada. A partir do momento que você contou aquela história várias vezes, fica quase automática saindo para você. Então, acho que mais ou menos acontece quando você vai fazer uma entrada ao vivo ou um boletim. Se você repassar aquilo várias vezes, às vezes não da mesma maneira, mas trocando palavras, falando uma hora de um jeito, uma hora de outro, mas que o conteúdo fique muito fixado na sua cabeça, a hora que você vai traduzir aquilo para o microfone, fica muito mais natural. E aí é muito comum, assim, quando a gente está no CT, a gente vê um repórter no campo. Falando sozinho parece louco. Falando sozinho, você vai falando, se gravando e tal. Então, essa é outra dica, assim, uma vez uma fonoaudióloga me falou, passa a gravar os teus vídeos, se grava fazendo. Se você não tem a oportunidade de testar isso numa emissora, como teve o Gustavo hoje, que a gente terminou nosso trabalho aqui, aí o nosso cinegrafista abriu a câmera para ele testar, ele fez de novo, pode fazer em casa você mesmo, grava, olha, não ficou bom, vou de novo. E é isso, assim, quanto mais você fizer, melhor você fica, e não significa que você vai ficar 100% e você vai errar também. Mas é um processo natural, lógico que o último vai ser melhor que o primeiro, não só no dia, assim como ao longo das semanas, dos meses, dos anos.
eu levo como um processo natural, mas que sim, vai Evolui. sair errado e vamos evoluindo aos poucos. Olha quem chegou aqui no nosso papo, Lívia Laranjeira, repórter experiente, excelente no que faz. A gente estava falando aqui de técnica, você estava fazendo agora, né? Entrada ao vivo e boletim. O que você usa assim, de técnica, Lívia, que você, para conseguir passar aquela informação, a gente estava falando aqui de naturalidade, estava falando de passar a informação da melhor maneira e tal. Eu acho que coisas diferentes funcionam para pessoas diferentes, então a primeira coisa que eu indico quando eu falo sobre isso é teste. Veja se determinada estratégia funciona ou não para você. Tem gente que gosta de decorar o que vai ser falado, tem gente que detesta, tem gente que entra sem nenhum papelzinho na mão, só na cabeça, vai embora. Enfim, eu acho que vale testar o que funciona melhor para você. Para mim depende um pouco do que eu tô fazendo. Eu acabei de fazer um vivo de 40 segundos, então é um vivo muito cronometradinho, você não pode estourar de jeito nenhum. Esse eu faço bem decoradinho, bem ensaiadinho, porque de fato são 40 segundos, você tem que dar o máximo de informação possível, sem sair correndo e atropelando as informações. Então esse eu gosto de ter, óbvio, não é decorado tipo... Palavra por palavra. Não é isso. Isso que eu ia te perguntar. Mas é decorar no sentido de saber exatamente o encadeamento. Perfeito. E o tanto de informação. Porque às vezes, quando você está dando num vivo mais longo, num boletim mais longo, um assunto puxa outro, você abre um parênteses e tal. No vivo de 40 segundos Você não não tem pode espaço. Então não é óbvio, não é decorar as palavras, mas é decorar Perfeito. exatamente a ordem A ideia. do que você vai falar e o quanto você vai entrar ou não em cada assunto. De maneira geral, para boletins e para vivos mais tranquilos, eu também gosto de ter um encadeamento de ideias que ou eu anoto, ou se for uma coisa que já está bem gravada na minha cabeça, eu às vezes vou sem papelzinho mesmo, e aí só gosto de ter uma ordem, porque aí eu não me perco, aí eu sei que eu não vou esquecer nenhuma informação importante. Basicamente, eu sinto que assim, quanto mais você conhece um assunto, então, vamos supor, eu sou setorista do Palmeiras, estou aqui todos os dias. Entrar ao vivo é muito fácil, porque é falar sobre um tema que você domina. Então, a minha dica é estudem antes de entrar ao vivo, estudem antes de fazer. Sempre muito bem informado. Mesmo, por exemplo, você vai fazer uma transmissão de um time que você não conhece muito bem, estuda, passa o dia lendo as informações daquele time, daquele campeonato, porque na hora que você for entrar ao vivo, pode até não ser sobre aquele assunto especificamente, mas aquilo vai estar guardado, numa oportunidade você vai ter a chance de falar sobre aquilo também. Muita gente me pergunta uma coisa, timidez. Você sentiu timidez? A câmera intimidou você? Timidez não, eu senti um pouco de nervosismo. Mais na hora que eu fui fazer a pergunta na coletiva, porque eu queria fazer a pergunta. Rapaz, a primeira pergunta que eu fiz não era nem coletiva, era eu, minha mão tremia que nem bambu. O gravador fazia assim, né? Não, eu achei muito muito legal, bem. porque eu não falei pra ele, assim, faça uma pergunta ou sugerir isso. Na verdade, até foi um erro meu. Eu esqueci de simplesmente dar essa abertura pra que ele fizesse também. Aí, quando eu vi, ele levantou a mão, pegou o microfone. Então, foi uma atitude de coragem e de curiosidade, porque a pergunta foi muito boa também. Mas Porque eu tava ali, o Dudu e o Felipe Melo estavam na minha frente e falei, pô, que oportunidade, já tem que fazer alguma coisa. Não sei se a pergunta foi boa, não. Não, foi boa. Mas assim, como é que vocês lidaram assim, com essa questão? Não sei se vocês são pessoas tímidas ou introvertidas. Vocês tiveram dificuldade em relação à câmera? Gustavo, vou entrar num assunto que vai dizer, está militando. Não é isso, mas assim, eu acho que a Lívia sentiu a mesma coisa. No começo, assim, bem início de carreira, eu tenho 12 anos já de jornalismo, isso contando o tempo que eu era estagiária. Eu entrava nas coletivas e eram pouquíssimas mulheres. Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma pergunta num ambiente assim, eu sei que tem muitas mulheres que estão nos acompanhando nesse momento também, a gente ficava com muito medo de estar perguntando uma besteira ou estar falando uma coisa muito idiota. Então, assim, a minha preparação, até como repórter esportiva, começou porque eu sabia que eu ia ter um momento que todos estariam me ouvindo e que aquela coisa que eu perguntasse teria que ser uma boa pergunta. Então, eu passei por esse momento também de quebrar isso, assim, de não me sentir intimidada pelos meus próprios colegas e muitas vezes colegas homens, ou que eu pudesse receber uma resposta de treinadores como era no início de carreira, né, no interior e tal, no Rio Grande do Sul, muito mais conservador. Então, muitos treinadores às vezes não levavam muito a sério o que eu estava perguntando, inclusive me respondiam com uma pergunta, me testando. Então, acho que o desafio já começou aí, assim, como sendo uma mulher dentro do esporte, sabe? E aí, isso, para quem tá começando, as mulheres vão sentir isso, eu tenho certeza que vão sentir mesmo, vendo outras mulheres dentro da coletiva, e os homens também, porque
a gente se sente meio analisado pelos colegas, assim. É isso, Lívia. Você também passou por isso? Não sei, acho que todas as mulheres que hoje trabalham com jornalismo esportivo e que começaram mais ou menos na mesma época que a gente, e umas muito antes sofreram muito mais, e a gente é testado o tempo todo. Eu acho que assim, fazer uma pergunta que talvez outras pessoas não entendam faz parte, porque às vezes você está com uma pauta muito específica e você precisa fazer, você precisa tirar aquela resposta. Mas de fato tem sempre um medo de: será que não vão entender, mas tudo bem? Ou será que vão fazer alguma provocaçãozinha e tal? Mas você falou sobre timidez, a familiaridade com a câmera. Eu nunca tinha me imaginado trabalhando com TV. Eu gostava de revista, eu queria trabalhar no jornalismo impresso e trabalhei no começo da carreira também. E aí quando surgiu a oportunidade de trabalhar com jornalismo esportivo e já na TV, eu lembro o primeiro teste que eu fiz de vivo. Não era um vivo pra valer, era só um grupo dentro de uma sala e uma pessoa falou: finge que você tá ao vivo, eu vou te chamar e você passa as informações. Eu travei, não tinha nem câmera, não tinha nada, era só um grupo ali. E eu, na hora que ele me chamou, eu falei: então assim, é muito natural. Até hoje dá um friozinho na barriga. Sempre, um friozinho. E se não der, tá errado. Tem que dar, é gostoso. Mostra que você tá dedicado àquilo e querendo fazer o seu melhor. Eu brinquei agora com a minha equipe que quando eu faço um vivo tão curtinho quanto esse que eu fiz agora de 40 segundos, que não tem espaço para hesitação, eu sempre saio tremendo. É mais difícil que o vivo que você tem bastante tempo. Claro, porque é isso. Eu não posso tropeçar numa palavra. Eu não posso perder 2 segundos pensando qual é o próximo tema. Tem que ser tudo muito na hora. Pra mim é muito mais difícil. E aí eu saio tremendo, assim, deu tudo certo. Mas eu acho gostoso esse muito gostoso. Eu acho que faz parte. E tem o desafio disso também, de situações diferentes, né? Por exemplo, dentro da Globo. Para cada jornal é uma sensação diferente, assim, quando você faz a sua primeira matéria para o jornal X, né? Então, ou quando você vai entrar ao vivo para o Jornal Nacional, enfim. São níveis de adrenalina diferentes, são desafios que você vai construindo na carreira diferentes também. E mesmo na nossa função, que cada vez mais a gente é multi, né? Você, agora usando a ESPN como exemplo, a ESPN hoje o repórter faz a matéria, vai pra rua, faz o boletim, mas em alguns momentos ele participa no estúdio, mais como comentarista e trazendo um pouquinho também do que ele viu no treino. Então você é testado de diferentes formas, assim, e você continua nessa evolução. Só pra gente tocar só no assuntinho pra gente encerrar o bate-papo, mas assim, o que eu vejo hoje do jornalista que para ele iniciar no mercado, na minha visão, estou aqui testando o Gustavo. Hoje eu vejo jornalista esportivo tendo que saber fazer a entrada ao vivo, tendo que saber comentar, que apresentar. O narrador hoje não é só narrador, ele também apresenta programas. Essa diversidade e essas multifunções hoje, na minha visão, fazem parte e acompanham a nossa carreira. Vocês também enxergam assim o quanto que é importante você saber desempenhar mais de um papel. Quer dizer, além de ser repórter apresentar, além de ser repórter comentar num programa, o quanto que isso pode ajudar quem quer começar na carreira a estar na frente dos outros, por exemplo? Eu acho que mais do que uma função, que sim existe, mas eu acho que multiplataforma, mais do que multifunção. Eu acho que hoje não existe pensar em ser jornalista esportivo ou jornalista em qualquer outra área, na verdade, pensando, não, eu só faço TV, eu só faço internet, eu só faço impresso. Acho que hoje todo mundo faz tudo e, é fácil fazer tudo, você já tem a informação mesmo, você só replica. Não, você tem que saber falar com diferentes públicos, porque é diferente a forma como a gente conversa aqui na internet, a forma como você conversa num canal de TV fechada, num canal de TV aberta. Isso eu acho uma habilidade muito importante. O multifunção eu acho que é um plus, eu acho é um bônus. Que bom se você tiver peças que você pode... É que nem quando você vai montar um elenco de time de futebol. Pô, que ótimo que você tem um zagueiro que pode jogar como volante, ou um lateral que pode jogar como zagueiro, ou bônus. Mas o que eu acho mais importante hoje é a gente saber pensar multiplataforma. Eu acho que quanto mais funções você souber fazer, mais oportunidades você vai ter para de repente obter o sucesso. Se você também pode ter o caso, não quero ser repórter de site, quero me dedicar para a TV porque eu vou ser bom nisso e eu quero obter sucesso nisso. Existem alguns casos também, mas eu acho que quanto mais funções você souber fazer,
maior o seu campo de trabalho. E aí são duas coisas assim, que eu considero chave. Primeiro, o preparo, você estar preparado para aquela pauta, estudar o assunto com antecedência, tentar dominar aquele assunto, ter o máximo possível de informações. Isso em caso de pautas programadas, né? Como a gente vai acompanhar o treinamento do Palmeiras, então você faz todo o histórico. Agora, em caso de uma tragédia, por exemplo, é a sua curiosidade que vai aguçar essa história. E você, e a Lívia, mais do que ninguém aqui, pode falar, né? Enfim, cobriu a tragédia da Chapecoense. A gente também teve essa experiência com outras grandes coberturas, que é da informação, perguntar muito durante a cobertura, não se intimidar. Eu não entendi, isso é uma coisa muito específica, é uma coisa muito médica, por exemplo, são detalhes, não ter vergonha de perguntar e ter essa curiosidade. Então, acho que são duas coisas, estar preparado, ter esse background assim, anterior à pauta de fato, e se acontecer porventura uma coisa, um fato, como uma tragédia, perguntar demais, assim, buscar o máximo. Conhecimento, uma frase conhecida, conhecimento não ocupa espaço. A gente pode estar aqui no Palmeiras, que de repente acontece alguma coisa, sei lá, você precisa entrar ao vivo no Jornal Nacional para falar do incêndio na Austrália. E você tem que saber falar daquilo. Então. Eu queria só mais uma colocação ainda nessa questão das multifunções. Eu converso com muita gente hoje em dia que me fala, eu quero ser comentarista, eu quero ser comentarista. Eu também. Eu sei que é um movimento e que muita gente quer fazer isso, mas venham pra rua. Eu acho a reportagem uma grande escola. E aí a produção também. A produção também, mas eu acho a rua, né? A rua de maneira geral, a produção, a reportagem, a edição, todas as funções são importantes. Mas eu acho que estar na rua é uma grande escola. Então, se você quer ser comentarista, se você quer ser narrador, se você quer ser apresentador e estar dentro de um estúdio, muito legal, isso é muito válido, mas venha pro mundo, venha pras pautas, venha pra rua. É a arte de sujar os sapatos, né? O jornalismo é isso. Toma chuva. E eu acho que só assim você aprende de fato a desempenhar outras funções e a dominar essa profissão. Gente, que papo, obrigado, show de bola, acho que, mas eu adorei, e acho que vocês também adoraram, papo com essas feras aqui, duas excelentes repórteres que, passando um pouco da experiência delas, e o Gustavão que está começando, espero que a carreira seja longa e desenvolva, em nome de craque já tem. Valeu, gente, até a próxima, tchau. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.